Meus amados irmãos, a paz do Senhor Jesus, sejam muito bem-vindos a mais uma EBD Online, a EBD bem pertinho de você. Hoje, pela misericórdia de Deus, estamos aqui para comentar com os professores a lição de número 13 dos pré-adolescentes, a Igreja Preparada. Esse trimestre foi um trimestre desafiador para muitos professores da faixa etária de pré-adolescentes. Nós tivemos aí contato com muitos professores, trabalhar a parte do livro do Apocalipse, trabalhar escatologia. Alguns professores tiveram dificuldades, principalmente pela faixa etária, né? A transição aí dos adolescentes, de pré-adolescentes. Então, muitos que vieram da faixa dos juniores e que estavam abraçando aí a sala de pré-adolescentes, já com a temática tão maravilhosa quanto essa. Contudo, é difícil para trabalhar com pré-adolescentes, que requer uma abstração muito grande. Então, desafio para você, e eu já lhe parabenizo por ter chegado a esta 13ª lição. Tá? Então, aproveitando essa 13ª, faz um resgate aí das lições, né, de forma rápida, mas vê o que foi que ficou. Algumas professoras, alguns professores fazem algumas avaliações, alguns testes, né, dá aí um bombom, uma pipoquinha para quem acerta ou para quem tira uma maior pontuação, mais acertos, né, porque foi uma lição que mexeu aí com os nossos pré-adolescentes, desde a palavra dos profetas sobre as últimas coisas, o começo aí da ideia da escatologia, os sinais da volta de Cristo, o arrebatamento da igreja, tribunal de Cristo, bodas do Cordeiro, o início da tribulação, a grande tribulação, domínio do mal sobre a terra, a volta gloriosa de Jesus, o período do milênio, julgamento final, Nova Jerusalém, e hoje nós fechamos com a igreja preparada. Então não adianta aprender tanta coisa e não estar vigilante, preparado para o soar da trombeta, tá bom? Então há alguns que divergem quanto à ideia do soar da trombeta. Alguns estudiosos vão alegar que isso é simbólico e que nós não ouviremos. Outros que não é só simbólico, que vai ser de fato literal e a igreja vai ouvir. Mas se vai ouvir ou se não vai ouvir, pouco importa, porque a lição está nos orientando a estarmos preparados para este grande dia. Quando ela tocar, nós subirmos para encontrarmos com o Senhor Jesus, tá bom? Então aí a gente já inicia nessa lição de número 13, cuja leitura bíblica em classe para trabalhar com os nossos pré-adolescentes está em Lucas 21, do 24 a 36. E eu gostaria de ler com os irmãos para enfatizar alguns elementos nesse texto, e aí vocês podem, é claro, ou não aproveitar essas dicas, tá? Então, Mateus 21, do 34 ao 36, vai falar sobre o sermão profético, continua, e vai trabalhar a vigilância. E olhai por vós, para que não aconteça que o vosso coração se carregue de glutonaria, de embriaguez e de cuidados da vida, e venha sobre vós de improviso aquele dia, porque virá como um laço sobre todos os que habitam na face da terra. Vigiai, pois, em todo o tempo, orando, para que sejais havidos por dignos de evitar todas essas coisas que hão de acontecer e de estar em pé diante do Filho do Homem. Tá aí o texto que serve aí de base para a nossa meditação e reflexão nesta aula de número 13, tá bom? Uma coisa que é marcante na lição de pré-adolescentes e que eu faço questão de que cada professor ele faça uso é desse quadro dos saberes escolares. Então, a gente não vê isso em outras lições e há um certo linear daqui de saberes que é pertinente para as lições. Então começa aí com vigiar e orar, devem ser práticas diárias. Proteger o coração evita muitos males. Os prudentes alcançarão o céu. A luz do crente precisa brilhar intensamente. Precisamos estar prontos para o dia do arrebatamento. E, por fim,
o arrebatamento pode ser a qualquer momento, tá? Então, percebam que linearmente vai sendo construída uma ideia até chegar no arrebatamento da igreja. Não é para os nossos pré-adolescentes ficarem assustados, mas é estarem, de fato, preparados, tá? E aí, é claro que você, professor, já deve ter trabalhado a leitura bíblica diária, que é o nosso devocional. Alguns professores têm a estratégia de criar um grupo de WhatsApp e aí ficar postando, né, diariamente o versículo e comentar alguma coisa do versículo. Cabe aí você fazer isso ou não, mas é interessante fazer este comentário do devocional também, tá bom? E trabalhar com os vossos alunos. Colossenses 4:2 é o que na lição de adultos nós temos como texto áureo, e aí vocês podem trabalhar muito mais. Continuem firmes na oração, sempre alertas a orarem, dando graças a Deus. Então percebem que há uma convergência dos textos para nos dizer: permaneçam vigilantes, atentos, alertas, porque a qualquer momento pode soar a trombeta e a igreja do Senhor Jesus ela ser arrebatada, tá bom? Quem já me conhece sabe que eu gosto de prezar pelos objetivos da lição, porque a gente, enquanto professor, pode até se perder em determinado ponto, abraçar mais a ideia de um tópico ou não, mas a gente não pode se perder e para isso tem o objetivo, ou os objetivos da lição. Primeiro objetivo, compreender a importância de vigiar constantemente. Tá? Então, já nesse primeiro objetivo, a gente vai comentar ali no primeiro tópico que essa vigilância ela deve ser constante. Não vai adiantar eu vigiar somente na segunda. Aí na terça eu fico o dia todinho dormindo. Aí vigio na quarta. Na quinta eu passo o dia todinho deitado, sem prestar atenção às coisas. No dia seguinte volto a vigiar e no outro vou alternando. De forma alguma. É necessário, como já finda o versículo de número 36, para estar em pé diante do Filho do Homem. Diante de Jesus, nós precisamos estar atentos, alertas, vigilantes. Segundo objetivo, entender que a preparação é algo intencional. Então, eu preciso estar preparado, mas para eu estar preparado eu tenho que querer. É intencional. Por mais que alguém indo para as congregações, indo para os cultos, possa dar um passo importante para estar preparado, mas ele próprio tem que se prontificar a se preparar, a negar-se a si mesmo, a tomar a sua cruz e seguir a Jesus. Tá? Então não é só ir para a congregação, ouvir hinos, ouvir pregações, olhar os outros orando, mas é de fato nós mantermos o nosso relacionamento com Deus sério. Nós mantermos o relacionamento com o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Tem que ser intencional. Eu quero e vou lutar para que isso aconteça. Terceiro e último objetivo, conscientizar sobre a necessidade de estar preparado para a volta do Senhor. Bom, a palavra conscientizar aqui, eu costumo trabalhar a questão etimológica mesmo, é um pouquinho mais sério, porque você, enquanto professor, vai trabalhar para que o seu aluno se conscientize, mas conscientizar de fato aí é cada um, porque a salvação ela é individual, cada um dará conta de si mesmo. Então, enquanto professores, nós vamos trabalhar para que cada um dos nossos alunos, dos pré-adolescentes, eles se conscientizem de que precisam estar preparados para a volta do Senhor, tá bom? E aí a gente tem 3 tópicos na nossa lição. Primeiro tópico, a vigilância. Segundo tópico, a igreja nécia e a igreja prudente. Terceiro e último tópico, você está preparado? E aí vem uma pergunta. Essa pergunta é interessante que não haja confronto com o aluno, porque às vezes a gente fala, você está preparado? Aí olha para determinado aluno. E, por sua vez, pode ser que na escola ele tenha brigado, pode ser que ele tenha feito alguma coisa que a consciência está lhe acusando. E aí, quando a gente faz essa pergunta, olhando fitamente para um determinado estudante,
um determinado aluno da EBD, pode ser que ele associe, de fato, a estarmos fazendo um pré-julgamento do que ele não está preparado para a volta de Jesus, tá bom? Então, na hora de fazer essa pergunta, não fixa o olhar para determinado aluno, mas é claro, depois você, no olho, né, que é uma coisa muito pessoal de professor e aluno, vai trabalhando aqui os pormenores da lição, tá bom? Ainda voltando para o primeiro tópico, vigilância, estarmos alertas, ficarmos de vigia, né? Aqui há um detalhar, né? Guardar o coração todo dia, toda hora, vigiando em todo o tempo. Como é a sala de pré-adolescente, eu recomendo que vocês aproveitem alguma canção para que seja temática e que corrobore aqui com a aprendizagem do arrebatamento da igreja, da preparação da igreja para isso, né? Então, muitos adolescentes fazem parte aí do grupo de gestos ou até do grupo, né, de adolescentes. No caso da nossa igreja, a EDALP, ela tem o grupo do DEG EDALP, grupo de jovens adolescentes, e que vocês podem aproveitar aí as canções que o grupo já tem e pedir lá um momento ao dirigente da escola, no nosso caso aqui, né, em Pernambuco, o gestor da escola é chamado de dirigente, mas em outros lugares é chamado de superintendente. Então você pode pedir aí ao seu dirigente, seu superintendente, que permita cantar uma música aí com os adolescentes, temática da lição, né, de arrebatamento da igreja, de preparação, né? Arrebatamento é uma realidade. Você pode trabalhar qualquer canção, né? Ou preparados, né? Tem muitas canções temáticas e que seria interessante vocês trabalharem, tá bom? Segundo tópico da lição, a igreja nécia e a igreja prudente, né? Fala de igreja. Então já começa aqui trazendo a diferença. Então existem dentro da igreja de Jesus as igrejas locais, e aí a gente vai trabalhar o que é a igreja local, a igreja universal, a igreja formada pelos santos, pelos remidos. Essa a gente não consegue visualizar, Jesus sabe quem são todos que estão nela, mas na igreja local existe, não é? Joio e trigo. E eu tenho a igreja prudente, eu tenho a igreja dos nécios. Então vocês podem, dentro aqui do texto sobre 12 construtores, árvores boas e mais, as moças nécias e as moças prudentes da parábola de Mateus, capítulo 25, né, da parábola em que o noivo chega e quem não está com a lâmpada acesa vai ficar de fora. Só não sei se vai ter tempo para isso, porque a própria parábola, para trazer a história, ela precisa de um tempinho mais para trabalhar. Mesmo assim, você pode dedicar aqui uns 10 minutinhos para falar sobre essa parábola das nécias e das moças prudentes, porque é justamente a temática que você está trabalhando. A igreja preparada. Vai ter pré-adolescentes que ainda não conseguiram compreender a ideia de que são membros do corpo de Cristo e que, como membros deste corpo, precisam estar prontos, precisam estar prontas para o grande dia. O dia em que o corpo de Cristo vai se encontrar com a cabeça que é o próprio Cristo, né? A cabeça da igreja. Então, é interessante que você trabalhe aqui com eles essa ideia do que é nécio e do que é prudente, tá? Para trabalhar conceitualmente o que é prudência, o que é uma pessoa prudente, o que é uma pessoa nécia, e depois entrar nos exemplos, tá? Porque a ideia das lamparinas acesas e lamparinas apagadas são já exemplos de nécios e prudentes. Você pode trabalhar o conceito mesmo, tá bom? De prudência. Chegando ao final da lição, né, nesse tempinho aqui que nos resta para as considerações finais, pergunta-se que não quer calar. Você está preparado? Mas essa pergunta não é só para os nossos estudantes, não é só para os nossos adolescentes, para os nossos pré-adolescentes. É uma pergunta para mim, enquanto professor da escola dominical. Eu estou preparado? Por quê? Se no momento que eu estou com a minha consciência
doendo, dizendo que eu não estou preparado e estou fazendo uma pergunta para os meus alunos, né, não passa de hipocrisia. Então é necessário que nós, enquanto professores, sejamos exemplos para os nossos alunos, tá bom? E por fim, o terceiro subtópico aqui do terceiro tópico, Maranata. Tá? Trabalha com os vossos estudantes esse conceito de Maranata, ora vem Senhor Jesus, e faz uma oração com eles, encerrando o trimestre, o primeiro trimestre de 2023, e já faça a apresentação da lição do próximo trimestre. Eu não estou com a lição aqui em mãos, mas assim que você receber essa videoaula, as lições já estarão disponíveis. Então faz a apresentação da lição do próximo trimestre, que será uma bênção para a glória do nome de Jesus. Espero que Deus continue te abençoando e que te use poderosamente em mais uma aula e em mais um trimestre para a glória do nome de Jesus. Que Deus te abençoe em nome do Cordeiro. Que o conhecimento é capaz de mudar a vida de quem lê, a gente já sabe. E que livro você pode comprar em qualquer livraria. Mas nós transformamos 100% do nosso lucro em mudança de vidas, através da ação social, evangelismo e missões. Ao adquirir qualquer um de nossos produtos, seja presencial ou à distância, você está investindo em alguém. Na próxima vez que você for comprar livros ou artigos evangélicos, não vá em qualquer lugar. Vá na Livraria Arca Missionária. Uma nova história começa quando você compra aqui. Agora você pode fazer a sua contribuição através do Pix, uma operação rápida, segura e sem custos. Abra o aplicativo do seu banco, clique na opção Pix e em seguida vá na opção Transferência. Depois é só digitar nossa chave Pix, que pode ser o nosso CNPJ 11 120 490 0001 86. Nosso e-mail contribua@eadalp.org.br ou nosso celular 81 98883 2755. Verifique se a contribuição é para a Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Abreu Lima, Pernambuco. Confirme a transferência e depois siga o procedimento do seu banco. Anote nossas chaves Pix para não esquecer. CNPJ 11 120 490 0001 86. E-mail contribua@iadalp.org.br. Celular 81 98883 2755. Você está contribuindo para o crescimento da obra de Deus.